Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Boa noite a todos os internautas, pessoas que nos ouvem. Sob as bênçãos do Cristo, pedimos permissão para iniciar esta conversa sobre o tema Não Pedir para Nascer. Inicialmente, nós vamos fechar os olhos, adotar uma posição de introspecção, nos dirigir ao Cristo Jesus, a Deus, o Pai maior. Neste momento, agradecendo por este trabalho da AME Maranhão, na difusão do Espiritismo, vinculada à AME Brasil, a Federação Espírita Brasileira, Federação Espírita do Maranhão. Assim, Jesus, te pedimos permissão para que a paz se estabeleça neste recinto, sob tuas bênçãos, os bálsamos de luz irradiem para nossa consciência e para todos aqueles que nos ouvem essa mesma paz. Assim seja. Bom, boa noite a todos, internautas que nos ouvem, pessoas que estão neste momento disponibilizando o seu tempo livre para nos ouvir, companheiros de doutrina espírita, pessoas sem credo, curiosos, enfim, dirigimos-nos a todos que estão neste momento atentos a esta conversa. Esta conversa é sobre o tema Não Pedir para Nascer. Bom, por que o tema Não Pedir para Nascer? Porque nós ouvimos esta queixa de muitas pessoas em consultório, no dia a dia, de muitos adolescentes que referenciam o lar em que vivenciam a experiência carnal, a situação de mães e pais indesejados. Eles se sentem mal localizados na família A, B ou C, e questionam, afirmando que não pediram para nascer. Motivo pelo qual nós resolvemos estudar o tema e ver as razões por que nascemos no plano terrestre. Bom, iniciando a nossa conversa, o cego não enxerga, mas quando ele se aproxima do fogo, ele sente o prenúncio da quentura, do calor, etc, etc. Assim somos nós, quando precisamos reencarnar, em estando no plano espiritual, sentimos que a reencarnação se aproxima a passos largos para o nosso reencarne. Então, quando sentimos esse prenúncio de uma futura reencarnação, ainda no plano espiritual, diz o Espírito Camilo, através da psicografia de Raul Teixeira, no livro Desafios da Vida Familiar, que nós somos chamados a reuniões no plano espiritual, a encontros com os futuros pais e mães, que já se encontram aqui na Terra, vivenciando a experiência terrena. Mas vocês aqui caberia uma pergunta, como eles irão ao plano espiritual participar de uma reunião se eles estão aqui na Terra e nós estamos, o reencarnante, digo eu, ainda no plano espiritual? Diz o Espírito Caminho, as reuniões, diálogos, entendimentos com os mentores espirituais só se dão quando se trata de espíritos com maturidade suficiente para compreender o bojo das situações, retirando daí o que seja melhor para si na caminhada evolutiva. Ainda não expliquei como pais e mães na Terra podem se dirigir ao encontro do futuro reencarnante
e dementores no plano espiritual. Vamos proceder ao slide seguinte para explicar essa temática. Bom, durante o sono, os espíritos do pai, da mãe, se dirigem ao plano espiritual para consultas e apresentação do futuro reencarnante. Por que o futuro reencarnante tem que ser João ou Maria? Porque são espíritos que, numa trajetória de vivências anteriores, desenvolveram com este pai da vida atual, futuro pai, e esta futura mãe, situações incompletas, mal resolvidas, de equívocos ou de acertos, e por motivos que nós desconhecemos, precisam retornar ao campo terrestre, vivenciando as mesmas situações ou situações parecidas, para que se estabeleça o perdão, a tolerância, o respeito, o amor, a suportação. Nós, neste momento, vamos proceder uma experiência vivenciada, descrita no livro Missionários da Luz, do capítulo 12 em diante, cuja gravura nós resolvemos colocar aqui, junto a esse título, Não Pedi para Nascer, do livro Missionários da Luz, conforme já falei, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Então, essa foto referencia o futuro reencarne de Sigismundo. Aqui vocês veem o pai em sono e a mãe em sono, Adelino e Raquel, conversando, Raquel com a sua vozinha. Então, vocês veem que espíritos familiares interessados na nova reencarnação de Sigismundo estão participando desta situação. Ali vocês veem mais dois espíritos, representados pelo mentor espiritual Alexandre e por André Luiz, que estagiava para colher informações acerca de seu progresso espiritual e de seu entendimento no mundo maior. E André Luiz reporta para nós essa situação. Vocês veem aqui Adelino apavorado, medroso, que seria o futuro pai de Sigismundo, já no plano espiritual, porém querendo fugir, retornar ao leito, porque temia aquele reencarne. Eu vou dar uma explicação aqui desses personagens. Adelino, Raquel, pais futuros, e Sigismundo, o futuro reencarnante, foram protagonistas de uma história tenebrosa em vivências passadas. Adelino foi assassinado, era o noivo de Raquel, se amavam profundamente. Sigismundo amava ou desenvolvia uma paixão terrível por Raquel em silêncio, e era amigo de Adelino. Ele, então, assassina Adelino para ficar com Raquel. Resultado, os três sofrem muito. Adelino cresce em ódio no plano espiritual e revolta, porque foi assassinado. Raquel, que fica no plano terrestre, a ex-noiva, se dirige ao prostíbulo por necessidades e motivos que o livro não especifica. E Sigismundo, mais tarde, também se destina ao plano espiritual. No plano espiritual, Raquel, após o desencarne, também vai para o plano espiritual, naquela vivência, e os três desenvolvem um ódio intenso por Sigismundo. Raquel e Adelino, que se amavam, começam a repudiar Sigismundo e tecer energias de ódio tenebrosas de vingança. Sigismundo, ao chegar no plano espiritual, ele se dedica a trabalhos extensos e profícuos na realização do bem em direção aos companheiros. Começa a trabalhar incessantemente, apesar do assassinato que cometera na Terra. Transforma-se em um trabalhador atento e dedicado, respeitado pelos mentores do plano maior. Adelino e Raquel são convidados a um futuro reencarne, a voltar para a Terra e unirem-se em matrimônio para esperar Sigismundo,
para que ele renasça naquele lar, instituindo-se assim a tolerância, o perdão, a suportação da situação do passado. E assim, Adelino e Raquel retornam ao plano terrestre, consorciam-se em respeitando o que assumiram no plano espiritual, porque muitas das vezes nós assumimos compromissos sérios no plano espiritual, e ao chegar à Terra, pela lei do esquecimento, nos sentimos beneficiados, temos leves vislumbres do passado, através de simpatias ou antipatias com a ABCD, porém não temos a vivência exata do que ocorreu na vivência anterior, na existência anterior. E em chegando aqui, eles contraem matrimônio, têm um filhinho. Raquel é uma esposa muito dedicada, cultiva a oração no lar, cultiva hábitos religiosos, é cristã. Adelino não tem a mesma evolução espiritual de Raquel. E Adelino tem sonhos horrendos com a proximidade do reencarne de Segismundo. Ele começa a sonhar que um monstrengo adentrará no seu lar, tomará conta de tudo, de sua casa, etc, etc. E ele começa a vivenciar sonhos de terror, o que lhe atrapalha durante o dia, pois ele não pode desincumbir-se no trabalho de forma satisfatória, ele é sempre intranquilo, irascível, de difícil convivência no lar. Por que isso? Porque está próximo ao reencarne do futuro inimigo, na ótica dele, entre aspas, hoje, trabalhador no plano espiritual, Segismundo, o futuro reencarnante. Então, aqui vocês veem essa representatividade desse renascimento de Sigismundo, e vocês veem que nós, conforme o título, não pedir para nascer, há uma discordância em relação aos fatos relatados pela doutrina espírita. Nós pedimos sim para nascer no lar A ou B, e temos razões suficientes, fomos cientificados, conscientizados, e aceitamos ou não o desafio de novo reencarne na Terra, com aquelas pessoas com as quais, em outras vivências, cometemos ou tivemos desatinos, sofrimentos, infelicidades ou encontro de almas. Assim procedem-se as reencarnações. Vocês poderiam perguntar, mas no início desse texto, desse outro slide, do primeiro slide, estava escrito que as pessoas vêm à consulta espiritual e são cientificadas do nascimento caso tenham uma compreensão ideal para a situação X. Caso não tenham, o que será que acontecerá? São as famosas reencarnações compulsórias. Os mentores chamam essa pessoa, esse espírito, à consulta e mostram que ele foi um indivíduo cheio de equívocos, desacertos no passado próximo ou remoto, e que necessitará voltar de qualquer jeito para a família A ou B ou C, que ele não tem a mínima condição de ser consultado ou conscientizado da situação desenvolvida na anterioridade. Então, ele pode vir através de um retardo mental ou de patologias restritivas que o impedem de manifestar-se. Daí, essas criaturas portando doenças restritivas, não têm, restritivas que eu digo mentais, não têm condição de submeter-se ainda a uma consulta, como no caso de Segismundo, as 3 pessoas envolvidas na trama foram à consulta espiritual. Próximo slide. No livro Temas Polêmicos, de Bernard, o autor, e Allan Kardec, em A Gênese, que é outra obra clássica do Espiritismo, nos diz que, pela lei da sintonia vibratória, o óvulo energizado pelos fluidos do espírito reencarnante vai atrair para ele o espermatozoide que contenha os genes, cujas vibrações estejam de acordo
com o merecimento do espírito reencarnante. Traduzindo, é claro que eu pedi para nascer, pois se eu envolvi o óvulo da minha mãe, eu energizei pelos fluidos meus para atrair para este óvulo o espermatozoide X que meu pai portava, e esse espermatozoide não era o mais belo e o mais forte, como a ciência diz, é aquele que continha os genes necessários, cujas vibrações estariam de acordo com o meu merecimento, ou seja, do espírito reencarnante. Então, vocês vejam que o título Não Pedir para Nascer não procede em nenhum momento, porque somos nós, através da imantação do óvulo da nossa mãe, que fazemos com que ele atraia para si o espermatozoide que contém os genes, cujas vibrações estejam de acordo com o merecimento do espírito reencarnante. A literatura espírita aclara para nós a compreensão acerca da lei da sintonia vibratória, é o que acabei de descrever para vocês. Próximo slide. O Livro dos Espíritos, na questão 344, escrito por Allan Kardec, enuncia essa pergunta aos espíritos iluminados: em que momento a alma se une ao corpo? Resposta: a união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando, até o instante que a criança vê a luz. Esse laço fluídico, que está se ligando a célula ovo, este laço fluídico é nada mais, nada menos do que uma expansão do perispírito do espírito reencarnante, que se liga àquela célula ovo. O grito que escapa dos seus lábios, da criança, é claro, anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Bom, aqui diz que o laço é um laço que vai se apertando cada vez mais até o instante em que a criança vê a luz. Próximo slide. O Livro dos Espíritos, na questão 345, Allan Kardec perguntando aos espíritos superiores: a união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante este primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Resposta: a união é definitiva, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, como os laços que o prendem ao corpo ainda são muito fracos, facilmente se desfazem e podem ser desfeitos pela vontade do espírito. Um parêntese aqui. Se o espírito recua diante da prova da futura reencarnação, este laço se rompe e acontece o aborto espontâneo. Se este recua diante da prova que escolheu, neste caso, a criança não vinga, ou seja, ela não nasce porque ocorre o aborto espontâneo. Eis aí a razão por que ocorre o aborto espontâneo. É que o espírito, ele renunciou àquela prova que ele assumiu no plano espiritual, aquele reencarne, por motivos que nós ainda desconhecemos, cada um tem o seu. Bom, aqui nós vemos uma foto de um casal com uma criança dizendo: não pedi para nascer, é o título da palestra. Pais fornecem o corpo de carne. Esses pais aqui, que vocês veem na foto, forneceram a esta criança apenas o corpo de carne, não o espírito. Logo, essa criança traz a genética que herdou do seu papai e da sua mamãe para a cor dos olhos, cor de pele, textura dos cabelos, etc. Vocês veem que foi um nascimento agraciado por Deus pelo sorriso que essa criança se vislumbra no faces dessa criança. Próximo slide.
Aqui a respeito do espírito, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, afirma: o que é nascido da carne é carne, segundo as palavras de Jesus, e o que é nascido do espírito é espírito. Isso seria uma explicação que Jesus deu a Nicodemos. Já no Evangelho, capítulo 14, item 8, Allan Kardec enuncia parentesco corporal e parentesco espiritual. E ele diz o seguinte: os laços de sangue não estabelecem necessariamente as ligações entre os espíritos. Depois explicarei. O corpo origina-se do corpo, mas o espírito não se origina do espírito, uma vez que já existia antes da formação do corpo. Não são os pais que criam o espírito do filho, apenas lhe fornecem o corpo de carne. Por que essa frase aqui? Os laços de sangue não estabelecem necessariamente a ligação entre os espíritos. Porque, às vezes, na mesma família, nós diagnosticamos a olho nu, espíritos antipáticos, que não portam as mesmas aspirações, os mesmos pensares daquelas pessoas que residem naquele lar. São espíritos diferentes, o que significa que os laços de sangue não estabelecem as ligações entre os espíritos. Muitas das vezes, amigos lá fora têm mais afinidade com as pessoas do lar A do que os espíritos que ali vivenciam esta provação terrena com os mesmos. O corpo origina-se do corpo, diz o texto, mas o espírito não se origina do espírito. É aquela colocação de Jesus a Nicodemos. Uma vez que já existia antes da formação do corpo, o espírito vem, não se sabe para onde ele vai. Então, quando nós nascemos, nós adotamos um espírito que era nosso, que nós já tínhamos, que existíamos há milênios, apenas vestimos durante as encarnações que usamos vários corpos de carne. Logo, não são os pais que criam o espírito do filho, apenas lhe fornecem o corpo de carne. Não sei se fui clara, espero que tenha sido. Deus, diz aqui o capítulo do Evangelho, capítulo 4, item 19. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec consulta os espíritos superiores, e eles dizem: Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com duplo objetivo. O primeiro é para que o espírito estranho sirva de prova para aqueles que precisam conviver com ele. Então, aquele que nós olhamos com o olho torto, mas eu ensinei tudo igual para meus filhos. No entanto, aquele dista muitos quilômetros deste, é uma pessoa, é um estranho no ninho. Por que ele veio nesse lar, nessa casa? Primeiro, para que ele encontre na família que o recebeu um meio para adiantar-se. Adiantar-se como? Através da nossa tolerância, suportação e entendimento daquela condição evolutiva que porta aquela criatura. E outro motivo, aquele espírito serve de provação para aqueles que precisam conviver com ele. Então, é preciso, daí partimos do princípio que nós pedimos sim para nascer e que é necessário que as diferenças sejam suportadas, seja o filho com hábitos A, B ou C, nós temos obrigação, como pais e mães, de educá-lo, aceitá-lo, tolerá-lo e, principalmente, amá-lo. Slide seguinte. No capítulo 14, item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, há um texto, Causas e Efeitos da Ingratidão dos Filhos. Então, esse texto se refere exatamente a isso. Muitos desencarnam, estamos falando aqui dos espíritos difíceis, que na nossa ótica, nós rotulamos, às vezes, de antipáticos, de que destoam da família A, B ou C. Aqui o texto fala exatamente deles. Muitos desencarnam, levando grandes ódios e desejos de vingança, que não puderam executar. Compreendem os efeitos danosos de suas paixões e reconhecem que para chegar até Deus só há um caminho, a caridade.
Porém, não existe caridade sem o esquecimento das ofensas, com ódio no coração e sem perdão. Então, aqueles espíritos, ainda no plano espiritual, eles têm um vislumbre da futura reencarnação e entendem que aquelas situações do passado que cursaram com equívoco, situações de intolerância e de ódio, ele necessita voltar àquele lar, que é o cadinho, é a maneira de nós tolerarmos e nos educarmos e suportarmos aqueles que, na nossa ótica, são espíritos difíceis. É com esses que nós temos que acertar os pontos que ficaram inconcluídos. A caridade, porém, não existe caridade sem o esquecimento das ofensas, com ódio no coração e sem perdão. Eles entendem isto ainda no plano espiritual, alguns. Bom, aqui segue o texto, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, Allan Kardec. Vários espíritos intitulam-se, são responsáveis por essas mensagens abençoadas. A ideia de perdoar, diz o texto, e amar aqueles que destruíram, talvez, sua fortuna, sua honra, sua família, lhes revolta. Uma vez que o espírito toma a decisão de encarnar entre inimigos de vidas passadas, ele roga a Deus e aos bons espíritos auxílio para enfrentar e vencer a prova. Vejam que no plano espiritual, ele pediu auxílio para enfrentar e vencer a prova, muitas das vezes. E ele foi ajudado pelos mentores espirituais, guias, anjos de guarda, o nome que vocês aprenderam a dar e que rotulam essas entidades benfazejas que trabalham para o Cristo. Então, estes espíritos difíceis, eles pediram ajuda. Então, nós aqui no plano terrestre não temos o direito de tratar mal o nosso filho ou a nossa filha difícil, problemático, mas sim de amá-los, enfrentá-los e tolerá-los. Primeiro, nós trazemos esse indivíduo até nós. Essa criatura pode ser um filho, pode ser um companheiro, qualquer pessoa que esteja no nosso lar apresentando um comportamento que destoa da família. Na nossa ótica, é um comportamento diferente. Pode ser uma criatura que tem uma opção sexual diferente, pode ser, e nós agimos com intolerância em relação a isso, pode ser portando uma cleptomania, enfim, quaisquer situações em que, na nossa ótica ou de outra pessoa da família, aquela criatura destoa de todo o grupo familiar. Então, inicialmente, nós vamos trazer até nós essa criatura, acolhê-lo ou acolhê-la com amor, no colo, conversando sobre a problemática, dizendo da nossa postura que nós não compartilhamos aquela atitude X, aquele pensamento Y, mas que nós o amamos como filho que é, ou como companheiro, ou como sobrinho, enfim, a criatura que reside no lar e que faz parte integrante daquele grupo familiar. Então, nós vamos dizer claramente do nosso amor, que seremos a mesma pessoa em encarnações vindouras, em quaisquer situações, para amá-lo ou amá-la, apoiá-lo, compreendê-lo e acolhê-lo. Esta conversa se faz necessária com essa criatura para que ela se sinta amada, sinta-se apoiada dentro do grupo familiar, embora porte dissensões, comportamentos diferentes que na nossa ótica parecem indesejáveis. Nós temos que aprender a conviver com as diferenças, a respeitar e amar essas pessoas e entender, fazer com que essa criatura entenda que cada um de nós tem uma trajetória diferente, um desenvolvimento diferente, um pensar diferente. Cada cabeça é um guia. Então, nos cabe amá-lo sobretudo, abraçá-lo em qualquer situação e fazer sentir essa postura a todos os componentes do grupo familiar, companheiro, outros filhos, sobrinhos, tios, avós, que pensam de forma diferente,
fazendo com que mostrando a eles que aquela criatura se sente como que rejeitada, agredida, e não é isso que queremos. Aquela criatura age como um patinho feio, e nós temos missões no grupo familiar para que todos evoluam, cada um a seu tempo, é lógico, de acordo com a sua compreensão, com as suas imperfeições, partindo do princípio que nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós ainda atingiu a angelitude. Então, mostrando a segurança que aquele grupo familiar vai oferecer em atitude X ou Y, embora não concordando, não passando a mão na cabeça e tendo outro pensar, nós o amamos ou a amamos e respeitando-nos, possibilitando um comportamento amoroso, tolerante, à luz do perdão, do entendimento e da suportação. Alguém pode alegar assim, mas eu me sinto fragilizado, eu não consigo segurar a minha língua, a minha postura é diferente. Recorramos, então, e mostremos a essas criaturas do grupo familiar e aquele ou aquela que destoa no proceder, a necessidade que se instale naquele lar o culto do evangelho no lar. O que é isso? É uma reunião, não é obrigatório, participa quem quer. Se por acaso chegar uma visita, nós podemos convidá-la a participar desta reunião, respeitando a diferença ou não que essa criatura possa nos dar. Ela fica em outro local da casa, se não quiser participar, no terraço, por exemplo, se existir um local isolado, ou ela fica em silêncio, enfim, não é obrigado a participação de todos, só aqueles que têm boa vontade. Como acontece o culto do evangelho no lar? Nós procedemos assim, a gente, segundo a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita Maranhense, abre-se esta reunião com uma prece, que pode ser qualquer uma. Pode surgir perguntas se a criatura de outro culto religioso quer participar, de outra religião. Nós não, nesse sentido, nessa hora, nós não rotulamos o culto, nós fazemos uma abordagem cristã. Então, podemos iniciar com uma prece, pode ser qualquer uma, vinda do coração. Não precisa ser muito longa, aliás, a duração do culto é no máximo de 30 minutos. Bom, após essa prece, nós fazemos uma leitura de abertura desta reunião. Existem livros que se prestam maravilhosamente, textos curtos e eficazes que podemos abrir a reunião. Vocês podem procurar na Federação Espírita Maranhense esses textos. A Agenda Cristã é um deles, mas tem muitos livros. Em seguida, lemos um texto previamente selecionado e combinado com alguém da família que se interesse. Pode ser, por exemplo, o capítulo do perdão, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não precisa lermos o capítulo todo. Nós reservamos um trecho pequeno para discussão. E as pessoas que participam daquela leitura discutem o texto, comentam, perguntam. Aquele que é mais esclarecido ou esclarecida responde. Se os participantes são de outro culto, se omite a palavra, se deixa bastante à vontade e omite coisas que o Espiritismo prega. Se for do mesmo grupo familiar, da mesma religião, ótimo, melhor então. Aí nós nos referimos às conceituações baseadas na doutrina espírita, que são muitas, acerca da importância da família, da vivência no seio da família, portando diferenças, de que todos nós temos uma trajetória evolutiva em direção ao progresso, ao perdão, etc., etc. Há todo um esclarecimento prévio ao culto do Evangelho no lar, para que não seja estranho às pessoas que dele participam. É recomendado manifestações mediúnicas durante o culto do Evangelho? Não. A priori, não se faz esse tipo de manifestação. Não há necessidade. Se surgir, nós acolhemos. Mas antes, nós orientamos as pessoas que não é a finalidade.
E qual é a finalidade do culto do Evangelho no lar? Bênçãos para aquela casa, orientação para aquela família. Fiquem sabendo que, à medida que nós nos reunimos fazendo o culto do Evangelho no lar, a casa está muito bem, obrigado, assistida e habitada por irmãos interessados na segurança daquela família, no equilíbrio, na felicidade, na paz, na difusão de conceitos espirituais que receitam a paz, a harmonia, a paz íntima, a felicidade, etc, etc. Nós não estamos sozinhos. Aliás, a literatura espírita, há livros que cognominam unidades força, são distribuídas durante a oração. André Luiz menciona num dos seus livros, o mentor do capítulo menciona essa expressão, unidades força, para dimensionar o poder da oração em qualquer situação. Então, é de bom tom que o realizemos. Após a discussão do Evangelho, perguntas, respostas, leitura, encerramos-lo com uma prece, que pode ser o Pai Nosso, pode ser uma prece do coração, agradecendo as bênçãos ali recebidas, as soluções que virão doravante, a assistência espiritual que tivemos, etc, etc. E ou petitórios, por pessoas que portam no momento doenças, dificuldade de relacionamento, etc, etc, que é do nosso conhecimento. Após o culto do Evangelho no lar, nós podemos conversar com essa pessoa que se apresenta com dificuldade no relacionamento em direção a algum familiar ou ao grupo familiar, podemos recomendar a casa espírita, se houver aceitação nesse sentido da criatura. E ou a igreja em que a criatura frequente, o templo, para uma orientação. Se for na casa espírita, melhor ainda. Recomendamos o passe, o atendimento fraterno, tratamento, para que aquela situação possa ser equilibrada e vivenciada à luz do amor. Enfim, na casa espírita, há o passe, a água fluidificada, mas o culto do Evangelho, que falei anteriormente, é de suma importância para que precedamos o atendimento dessa problemática, resolvendo à luz do amor em família. Quem somos nós? Por isso, o texto não pedir para nascer, mais uma vez, não condiz com a realidade. Nós pedimos, sim, para trazer esses espíritos difíceis, e muitas das vezes até nos responsabilizamos pela reencarnação deles, quando trata-se de reencarnação compulsória. Aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, preconiza para as mães, os pais em geral, não rejeitem o filho que repele a mãe, nem aquele que só sabe pagar com a ingratidão o que recebe. É o passado que está se revelando. Pode-se deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar as desavenças da vida anterior. Aqui está bem claro esse texto para saber da necessidade da nossa suportação. Por que que aquele indivíduo é difícil, é ingrato? Porque ele hoje já odiou ou foi muito ofendido num passado próximo ou remoto pelos pais que se intitulam hoje pais. E ontem, quem sabe, dividiram lá em outra situação, ou como pais, ou como mães, ou como irmãos, ou como um inimigo ferrenho, etc, etc, que a espiritualidade achou por bem trazer no mesmo lar hoje. No slide seguinte, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, Allan Kardec, também, através dos espíritos superiores, nos dá esse enunciado: mães, abracem o filho que lhes causa desgosto e digam para vocês, um de nós é culpado. Ensinem a seus filhos a aprender a amar. A tarefa não é tão difícil quando podem pensar. Tanto o ignorante quanto o sábio podem cumpri-la. O Espiritismo vem facilitá-la, ensinando-nos a causa das imperfeições humanas, as quais eu já abordei com vocês.
o espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco, no livro Constelação Familiar, nos diz que a programação da família ocorreu nas esferas superiores, conforme nós enunciamos no início dessa conversa. Entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Ele está falando aqui dos futuros reencarnantes, que eles se submeteram à reunião junto com os pais e que lá foi acordado que eles são comprometidos e que necessitam ajustar-se para que o progresso siga a todos na encarnação que se seguirá e que todos se submeterão. Bom, aqui vocês veem pais, uma criança sorrindo, traduzindo a alegria de viver, o desafio que representa educar filhos no papel de pais ou mães. Então, eu desejo a todos vocês um lar abençoado de tolerância, de suportação, de entendimento. E lembrando que o diálogo é tão necessário, a conversa impede muito que a criança ouça ou aprenda na esquina, na rua, de um estranho, de um traficante, etc., etc., as situações das quais necessitará esclarecimento. Então, nós pedimos a Jesus, agradecemos, aliás, a Jesus a oportunidade deste momento e agradecemos em prece, pedindo por todas as famílias brasileiras, em especial de São Luís do Maranhão, dizendo assim: Jesus amado, abençoa todos os lares deste planeta, em especial desta cidade, fazendo com que o perdão e a paz seja uma constante em cada fala, em cada lar, em cada sorriso, que vivenciemos todos os ensinamentos evangélicos advindos da cristandade, do Cristo maior, e que os nossos lares sejam focos de luz, unidade e força que iluminem a cidade inteira. Muita paz a todos. Obrigada por terem me ouvido.